Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou a Filomena Pereira, sou docente do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Unidade de Clínica Tropical, e estou hoje convosco para vos falar de infecções sexualmente transmissíveis, portanto, de ISTs. Sendo que, quando nós falamos de ISTs, hoje em dia, e dizemos infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes as pessoas perguntam se, em vez de infecções sexualmente transmissíveis, nós não podemos dizer doenças sexualmente transmissíveis. E a minha opinião é que é muito mais correto dizer infecções sexualmente transmissíveis do que doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que estas infecções muitas vezes não têm sintomas. E, portanto, estas infecções não tendo sintomas, o que acontece é que nem sempre são doenças, porque uma doença, por definição, tem que ter sintomatologia. Qual é a importância disto? A importância é que, se uma doença não tem sintomas, nós não sabemos que a pessoa ou que as pessoas as têm. E, portanto, não sabendo que as pessoas as têm, acabamos por, muitas vezes, não ter os cuidados devidos e acabamos por nos ser transmitida essa infecção. Portanto, as infecções sexualmente transmissíveis, e quando não há sintomas ou sinais clínicos, como eu disse, é melhor dizer infecção do que doença, são todas as que se adquirem através do relacionamento sexual com alguém que esteja infectado. Agora, esta apresentação é mais dirigida para os jovens, porque este dia aberto é principalmente um dia destinado a jovens das escolas secundárias e até das universidades, porque são esses que nós queremos entusiasmar para toda a vida que é da investigação, do ensino, ou seja, que mais tarde tenham uma carreira na investigação e no ensino. Estas infecções sexualmente transmissíveis, por muito que se pense que não, elas são bastante comuns nos jovens adultos, que são os jovens geralmente no fim do secundário e na universidade. Agora, portanto, quando vocês me perguntam o que é um jovem adulto, é um adolescente, jovem adulto, teenager, muitas vezes nós dizemos é a juventude, no ar de que são pessoas geralmente alegres, que a vida oferece tudo e mais alguma coisa e que pensam muitas vezes que nada lhes acontece. E que, portanto, tendo em conta todo esse pensamento, poderão eventualmente estar mais sujeitos a alguns perigos. Ora, porquê neste capítulo nós temos que dar atenção mais aos jovens? Porque mais do que 1 em cada 10 pessoas, em 4 pessoas, tem entre 10 e 24 anos. Portanto, como vocês veem, o grupo de jovem adulto e de adolescente é um grupo que numeroso na população total que nós temos. Este grupo, pensando que não, tem uma elevada prevalência de ISTs. E, obviamente, que o que acontece também é que as complicações destas infecções são muito, muito, muito maiores quando neste grupo, porque é um grupo que morfologicamente, fisiologicamente, ainda não está preparado e suficientemente maduro. Eu agora queria interromper um bocadinho e queria só, se vocês me dissessem se estão, um ou dois, se me dissessem que estão a ouvir bem. Ok. Então, muito obrigada. Eu vou perguntar-vos agora, num isto de pergunta, eu vou responder, depois há algumas outras que eu vou pedir eventualmente para vocês responderem. Quais são os riscos e as consequências da atividade sexual? Ora bem, os riscos são, obviamente, e isso todos vocês sabem, a gravidez precoce ou não desejada. As infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a SIDA, porque obviamente a infecção por HIV e SIDA são sexualmente transmissíveis, é uma infecção sexualmente transmissível. O aborto, a violência sexual e a atividade sexual não desejada, que muitas vezes acontece nestas idades, já vamos perceber porquê, e esta atividade sexual nesta idade
tem consequências, e tem consequências médicas, de infecções e até mais tarde de infertilidade, tem consequências psicológicas, sociais, económicas e culturais. Portanto, há toda uma panóplia de consequências quando as pessoas têm uma infecção sexualmente transmissível e que são muito, vá lá, piores quando na adolescência. Ai, desculpem. Ora bem, estas infecções sexualmente transmissíveis estão muitas vezes associadas àquilo que nós geralmente chamamos os comportamentos de risco. Os comportamentos de risco considera-se todos aqueles que aumentem a transmissão de uma infecção. E nas ISTs, obviamente, há comportamentos específicos que vão aumentar a transmissão dessa infecção. Só vos queria dizer, num estudo que nós fizemos em Portugal, para vocês compreenderem como os jovens adultos muitas vezes têm comportamentos de risco e nem se apercebem deles, nós fizemos este estudo em jovens adultos de faculdades de medicina e de farmácia, e todos eles no seu 4º e 5º ano, portanto, praticamente nos últimos anos. E quando, por exemplo, nós lhes perguntamos em relação ao preservativo, se o utilizavam quando tinham sexo vaginal, oral ou sexo anal, a resposta, se vocês verificarem, é que há uma percentagem muito pequena, portanto, que é este azul clarinho, destas pessoas, que diz que realmente utiliza o preservativo. E, obviamente, que isto é um comportamento de risco. Portanto, nós aqui temos, no sexo vaginal, apenas 33% usam sempre o preservativo, no sexo oral apenas 5% e quando vamos para o sexo anal apenas 34%, o que põe estas pessoas, obviamente, a risco de apanhar uma infecção sexualmente transmissível. Agora, se me perguntarem porquê que o risco é maior no jovem, obviamente que o risco é maior no jovem porque, primeiro, pelos seus comportamentos, pela sua suscetibilidade comportamental, mas também por fatores biológicos que eu já falei um bocadinho. Então, quando falamos de suscetibilidade comportamental, qual é o comportamento que existe no jovem que os põe mais a risco? Primeiro é o sentido que muitos jovens têm de invulnerabilidade. Ok, nunca nada nos chega, geralmente é com os outros. E isto faz-nos ter atitudes de maior risco. Por outro lado, também a não utilização de preservativos. Portanto, os jovens, ou por vergonha, ou por falta de dinheiro, ou porque não pensam tanto, muitas vezes não utilizam preservativo quando têm a sua relação sexual. Também, parceiros múltiplos, eu pus aqui ou, porque não quer dizer que porque a pessoa tenha parceiros múltiplos tenha comportamento promíscuo, isto muitas vezes confunde-se. O que eu estou a dizer é que muitas vezes, porque não têm um parceiro fixo, um parceiro permanente, há mais tendência a mudar de parceiro. E, portanto, pessoas com parceiros múltiplos. E depois fatores adjuvantes como o álcool, a droga e outros que tais. Porque geralmente o que acontece é que nós, quando estamos sob o efeito do álcool ou das drogas, muitas vezes não sabemos aquilo que fazemos. E isso pode trazer complicações e, portanto, podemos entrar numa relação sexual em que não tomamos os devidos cuidados. E depois temos os fatores biológicos. Os fatores biológicos podem ser metabólicos, pronto, ou seja, alterações que existem no nosso organismo que fazem com que os micro-organismos que causam as infecções sexualmente transmissíveis nos afetem mais e, portanto, ou tenham eventualmente uma maior morbilidade e também na mulher jovem a ectopia cervical que faz com que mais facilmente os micro-organismos ascendam pelo útero. Portanto, há alguns fatores, quer biológicos, quer de comportamentos que fazem com que os jovens estejam em maior risco de uma IST. E, provando um bocadinho isto, num outro estudo que nós fizemos, em que se perguntou aos mesmos estudantes já tinham tido relações sexuais sob o efeito do álcool, nos rapazes, 25,3% disseram que sim, desculpem, nas mulheres, nas raparigas, 25,3% disseram que sim, e os rapazes, 55% disseram que sim. Ora, obviamente que isto é um comportamento de risco e numa quantidade bastante elevada.
Ora bem, o que acontece aos jovens é que, precisamente por causa desta suscetibilidade, esta suscetibilidade tem a ver com alguns fatores também anteriores, mas também com alguns fatores do que eles passam. Então, o que acontece é que nós, quando estamos na nossa infância e quando, antes de chegarmos à adolescência, antes de sermos jovens adultos, nós estamos sob a proteção dos pais, ok? E, portanto, estando sob a proteção dos pais, nós não somos de todo, não temos de toda a liberdade para fazermos o que queremos. Quando chegamos à adolescência, começamos a ter uma maior liberdade. Começando a ter uma maior liberdade, obviamente que essa liberdade faz com que façamos o que nós queremos fazer e com isso vêm alguns comportamentos de risco. Quando estávamos sob a asa dos nossos pais, isso não acontecia. Também toda a alegria que pode vir com essa fase, que é, somos independentes, podemos fazer o que queremos, estamos a descobrir o mundo adulto, há tanta coisa nova para descobrir, a aprendizagem na escola e na universidade, que pode ser muito estimulante, os projetos todos que as pessoas e os sonhos que têm para a sua vida adulta, e também a descoberta do amor, da paixão e, portanto, a descoberta da atividade sexual. Mas, obviamente, que estas alegrias que acompanham a idade da adolescência e vão um bocadinho até à idade adulta, também, no meio disto, também há algumas tristezas. E quais são as tristezas? É o stress da aprendizagem escolar, a pressão de grupo, e todos nós sabemos que muitas vezes as relações sexuais estão relacionadas com a pressão de grupo, nós sentimos pressionados para ter relações sexuais quando somos de idade jovem, ou o comportamento errado para ter uma relação sexual, ou porque eu quero dizer que sou muito bom, ou porque eu tenho que mostrar que, portanto, sou melhor do que os outros e que as raparigas ou que os rapazes gostam todos muito de mim, quando, eventualmente, o fator de uma relação sexual é essencialmente o respeito pelo outro e o amor pelo outro. Muitas vezes, nesta altura, também estamos muito estressados em querer ser o melhor, e, portanto, isto reflete-se nas outras coisas também, e, geralmente, ao experimentarmos coisas novas, podemos ter vários problemas, nomeadamente até problemas com a lei e problemas de saúde, como é o caso das ISTs. Ora, qual é o segredo, então, de nós conseguirmos, eventualmente, passar a adolescência e a jovem adulta com o menos sarilho possível? Ou seja, não podemos, desejaríamos passá-la sem sarilhos, mas ao experimentarmos todas estas coisas, ao termos esta liberdade toda de repente, obviamente, e ao termos alguma responsabilidade também, obviamente que não conseguimos passá-la sem sarilhos completamente. Mas o que nós podemos eventualmente fazer é tentar evitar esses sarilhos. Ou seja, não deixar que ninguém decida por nós. Portanto, uma das coisas principais é aprendermos que ninguém decide por nós, ninguém nos pressiona, ninguém vai fazer com que nós façamos coisas que não queremos. Decidir com senso e responsabilidade. Ou seja, tentar pensar o que é que aquela ação que nós fazemos se reflete em perigos para a nossa vida e, portanto, tentar ter alguma responsabilidade e bom senso. Temos também que decidir com segurança, ou seja, quando decidimos fazer uma coisa, tem que ser com alguma segurança, e então, no que diz respeito ao sexo, temos que o fazer pelas razões certas, que podem ser gostarmos muito de uma pessoa ou estarmos apaixonados, pelas razões erradas, provarmos a outros, não pode ser, em apostas também não pode ser, para magoar alguém também não. Portanto, nunca, nunca, nunca nós devemos ter ou querer ter uma relação sexual por razões erradas, que muitas vezes são estas, e, portanto, só o devemos fazer quando nos sentimos preparados, como eu já disse, com responsabilidade, e só quando temos a certeza do que vamos fazer. Portanto, nós temos que ter a certeza do que vamos fazer e saber em que é que consiste aquele passo que nós vamos dar. Então, as mensagens, ou algumas das mensagens que eu gostaria de passar aqui, é que toda a atividade sexual tem riscos para infecção sexualmente transmitida e HIV. A única atividade, a única coisa que não tem riscos para nenhuma destas infecções é ou a monogamia dupla ou a abstenção. Fora isso, todas estas atividades têm riscos para ISTs e HIV. De qualquer modo,
como obviamente nós não nos podemos abster da atividade sexual, na nossa grande maioria, porque faz parte da nossa vida, o que nós podemos fazer é tentar ter o máximo possível de comportamentos seguros. E então, isso é verificar o estado do parceiro, monogamia mútua, redução do número de parceiros e preservativos. Ok? Pronto. Portanto, isto é, sem dúvida nenhuma, os comportamentos que nós podemos ter para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Agora, o que é que ter sexo inclui? Exatamente. Ter sexo pode significar imensas coisas. Ou seja, ter sexo pode, e muitas vezes refere-se às relações de intimidade e de proximidade entre um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres. Ou seja, fazer amor não significa apenas que um pênis entra ou penetra numa vagina. Fazer amor tem muitas outras formas. As relações sexuais têm muitas outras formas. E, dependendo destas formas que elas têm, temos uma coisa muito importante, é que o risco varia. Por exemplo, uma relação anal, à partida, tem mais risco do que uma relação sexual vaginal. Porque, obviamente, é a relação que pode provocar mais trauma do que a infecção vaginal. Portanto, nós que estamos nesta área dos diagnósticos e da clínica das infecções sexualmente transmitidas, essencialmente, o que nós temos sempre que ter em conta é o tipo de relação que as pessoas tiveram, porque isso pode ajudar a fazer o nosso diagnóstico. Portanto, já vimos que os tipos de sexo que temos são o sexo vaginal, oral e anal. Agora, esta pergunta é, sou um teenager, portanto não corro risco de IST, não é? Não é verdade, obviamente. 1 em cada 4 adolescentes, como eu disse há bocadinho, terá uma IST, mesmo quando pensam que se estão a saber proteger. Porque a utilização do preservativo só funciona, por exemplo, quando ele é bem colocado e quando ele é colocado na hora certa. Se nós não fizermos isso, nós não nos estamos a proteger. E, portanto, é preciso que quando as pessoas querem iniciar a sua atividade sexual, falem, eventualmente, é o melhor, com o médico de família, com o médico que os acompanha, ou então com uma pessoa com quem tenham muita confiança e que lhes diga exatamente o que é que têm que fazer. Mas a consulta ao seu médico de família não se dispensa, porque eles é que poderão aconselhar o melhor possível e, eventualmente, prescrever o que é necessário para as pessoas não terem uma infecção sexualmente transmissível e também para as mulheres não engravidarem. Quais são as outras infecções sexualmente transmissíveis? Portanto, além da SIDA. A SIDA toda a gente sabe, toda a gente ouve falar. Temos, por exemplo, a gonorreia, a clamidiose, a sífilis, o herpes, os papilomas. Vocês, por exemplo, agora, se eu tiver aí muitos jovens, são vacinados contra o papiloma e, portanto, o perigo de apanharem papiloma está muito reduzido, mas, de qualquer maneira, são infecções sexualmente transmissíveis que nós temos sempre que considerar. Não se esqueçam também que, neste momento, embora não sejam as infecções sexualmente transmissíveis clássicas, nós temos algumas infecções virais, como, por exemplo, Zika e até dengue, que também podem ser transmitidos sexualmente. E temos algumas infecções parasitárias que também podem ser transmitidas sexualmente, nomeadamente, por exemplo, a tricomonas, que faz parte das ISTs. Portanto, as ISTs podem ser bactérias, vírus, parasitas. Portanto, qualquer um destes micro-organismos pode ocasionar uma infecção sexualmente transmissível. Modos de transmissão. Como é que estas infecções se transmitem? Ora bem, elas têm vários modos de transmissão, nomeadamente este modo. Que modo é este? Vocês são capazes de me dizer? Este modo de transmissão? Alguém aí no Q&A me pode dizer qual é este modo de transmissão? Não? Conseguem escrever? Não. Então vá. Então, estes modos de transmissão, este modo de transmissão é através da via endovenosa, portanto, ou da via sanguínea.
que pode acontecer através de transfusões quando o sangue não é testado, pode acontecer através da partilha de seringas, não é? E, portanto, isto são os modos o modo de transmissão que é endovenoso. Depois, também temos a transmissão transplacentária, intraparto e durante a amamentação. Portanto, há algumas destas infecções que são particularmente transmitidas através da placenta, ou seja, durante a gravidez. Outras são na altura do parto e outras na altura da amamentação. E há umas que até são transmitidas dos 3 modos. Portanto, este é um outro modo de transmissão das ISTs. Portanto, temos uma transmissão sexual, uma transmissão através da via sanguínea e uma transmissão durante a gravidez da mãe para a criança. Como é que nós nos protegemos das infecções sexualmente transmissíveis? Como eu já disse, através da abstinência, o que é complicado. Temos que ter cuidado, porque algumas ISTs, como eu também já disse, são assintomáticas, não dão sintomas. Temos que conhecer, para nos protegermos das ISTs, que a pílula não protege, a pílula protege da gravidez, mas não das infecções sexualmente transmissíveis. Devemos conhecer o mais possível os nossos parceiros e, portanto, não ter relações sexuais com pessoas que, à partida, não conhecemos minimamente. Obviamente que não conhecendo os seus parceiros, há alguma maneira de evitar ISTs, mas que não cobre todas e, portanto, podemos sempre apanhar, que é testar para HIV e outras ISTs, antes das pessoas iniciarem uma relação. Ter a certeza que os parceiros são tratados se contraírem uma IST, portanto, em vez de ser um assunto tabu em que as pessoas não falam umas com as outras, se o meu parceiro tem uma IST ou se eu tenho uma IST, eu tenho que conversar com o meu parceiro e arranjar maneira de nos tratarmos os dois para não transmitirmos a mais ninguém e não voltarmos a transmitirmos um ao outro. Termos poucos parceiros sexuais, quantos menos parceiros sexuais, menos a probabilidade de termos uma IST, e mudar os nossos hábitos sexuais se tivermos comportamentos de risco, de modo a diminuir o risco das ISTs. Portanto, tentamos diminuir o risco mudando os nossos hábitos sexuais. Pronto. Além disso, não termos relações sexuais sob o efeito do álcool ou sob o efeito de drogas, não é? Sejam elas quais forem. Não tocarmos em sangue sem luvas, é muito importante. Aprendermos a falar de preservativos com os seus parceiros e aprendermos a usá-los. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não utilizam preservativo porque nem sequer têm coragem de falar sobre isso com o seu parceiro, e é preciso pensar que falar com o nosso parceiro do preservativo é uma coisa natural e que deve ser feita para depois podermos eventualmente prevenir-nos, e uma coisa que parece uma verdade de lá para Alice, mas que muitas vezes não é, que é usar um novo preservativo de cada vez. Não podemos usar preservativos repetidos. Então, métodos de proteção. Do preservativo já temos falado, não é? O preservativo todos nós conhecemos, é uma barreira física que previne o contacto com os fluidos sexuais do parceiro e previne a gravidez. Também. Os outros métodos, como a pílula, apenas previnem a gravidez. Novamente, para ficar bem assente, nada disto é 100% seguro e, portanto, temos sempre um certo risco, nem que mínimo, a não ser a abstinência. Mais seguro é utilizar a pílula para prevenir a gravidez e o preservativo para prevenir as ISTs. Portanto, isto serão os métodos que devemos utilizar. E pronto, a pílula, haverá pessoas que não podem utilizar porque têm contraindicações, mas esses casos serão analisados pelo médico e por isso é que eu digo que se deve sempre ir ao médico. Queria chamar a vossa atenção para esta figura aqui ao lado, para vocês perceberem uma coisa. Aqui o que diz é, sem um preservativo, qualquer sexo é sexo de grupo. E porquê que se diz isso? Para chamar a atenção que se nós os dois estamos, mas depois nós separamos, e ao separarmos cada um arranja um outro parceiro, e ao separarmos cada um arranja outro parceiro. Portanto, de 2 nós passamos a ser 8. Se há aqui uma infecção sexualmente transmissível que é passada aqui, obviamente que quando chega aqui, nós podemos ser 8 pessoas a ter uma IST. Portanto, tudo o que é o passado se transmite e passa para estas pessoas. Portanto, por isso é que se diz, se não utilizarmos um preservativo, qualquer sexo é sexo de grupo. Porquê é que alguns adolescentes têm sexo não protegidos? Já dissemos um bocadinho.
Mas nem sempre é por desconhecimento, nem sempre é porque não saibam. É porque, como já dissemos, podem sentir pressão de grupo, podem se sentir embaraçados ao comprarem ou pedirem preservativos, usam álcool ou drogas, julgam que a pílula protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, têm muito medo de fazer perguntas e muitas vezes não fazem as perguntas às pessoas certas. A tendência muitas vezes é para fazer perguntas aos amigos e, portanto, os amigos muitas vezes também não nos sabem informar, ou agora, muitas vezes, ir à net, e todos nós sabemos que muitas vezes a net também não tem uma informação fidedigna, correta. E, portanto, quando vamos à net saber informação sobre estas coisas, temos que saber escolher e discernir entre a infecção que não é boa e a infecção que é realmente boa. E muitas vezes as pessoas têm relações sexuais sem nunca terem pensado nisso. Acontece numa altura e, portanto, não pensaram sequer no assunto. Muitas vezes, qual é a razão errada? Querem ser aceitos, é cool, sabe bem e dá prazer, é mais fácil do que falar disso ou dizer não, estão apaixonados e não se pensa em mais nada, querem eventualmente experimentar, as hormonas estão a perturbá-los e, novamente, a pressão de grupo. Como é que nós evitamos que os adolescentes tenham sexo pela razão errada e que pensem um bocadinho no que vão fazer, adolescentes e jovens adultos, e até todos nós, no fundo? Eu estou aqui a falar mais dirigida, mas isto serve para todos nós, no fundo. Uma das coisas que é muito importante e que costuma ser muito importante no evitar que as pessoas tenham sexo pela razão errada é sair com várias pessoas e com grupos diferentes. Eu, se sair com várias pessoas e com grupos diferentes, não tenho um relacionamento sempre com alguma pessoa e tenho os outros todos ao meu lado, o que muitas vezes me permite tomar atitudes que eu não tomaria se estivesse sozinha só com uma pessoa, ou se estiver até sempre com o mesmo grupo. Ok? Se não puder ser, sair com um grupo em vez de com uma só pessoa, por razões já indicadas. Pensar no que nós podemos dizer se alguém nos pressionar. É muito importante nós termos uma resposta e pensarmos numa resposta quando não temos um parceiro definido, no que é que eventualmente nós podemos responder se alguém nos pressionar. Ter a resposta preparada ajuda-nos a dizer que não, ajuda-nos a afastar-nos da situação. Chamar alguém para nos ir buscar se sentirmos que estamos a ser pressionados e não deixar que as coisas vão muito adiante. Nunca nos sentirmos obrigados a retribuir em sexo, seja o que for. Seja que favor que alguém nos faça, seja porque devemos muito a uma pessoa, seja porque essa pessoa é muito simpática connosco. Nunca nos devemos sentir obrigados a retribuir em sexo. E saber dizer não, quando estamos convencidos que não o devemos fazer. O que às vezes é difícil. Então, agora passamos para as ISTs propriamente ditas. Ou seja, neste momento eu falei-vos sobre quais são as ISTs, falei-vos sobre como podemos evitar comportamentos de risco, que são comportamentos de risco que aumentam a transmissão das ISTs, principalmente em determinada fase da vida, que é a adolescência e os adultos jovens, e agora vou-vos falar das ISTs propriamente. Portanto, os sintomas de ISTs podem ser corrimento do pênis ou da vagina, ardor ao urinar, que nós em medicina chamamos de isúria, dores de barriga, com ou sem febre. Dores de barriga significa que a infecção sexualmente transmissível, e geralmente acontece na mulher, já não está localizada à parte do útero ou da vagina, mas que eventualmente subiu, ascendeu, o que é uma situação que requer, é uma situação urgente, que requer tratamento urgente. Portanto, dores abdominais, com ou sem febre, mas principalmente com febre, a seguir a uma EST, portanto, a pessoa ter tido uma EST que não foi tratada, é preciso cuidado, porque é uma situação de urgência que muitas vezes requer internamento hospitalar para ser tratado. Feridas no pênis ou na vagina, geralmente úlceras, mas podem também ser vesículas, e manchas nas palmas e dos pés, que são, por exemplo, característicos de sífilis, de um estádio de sífilis que se chama a sífilis secundária, manchas nas palmas das mãos e dos pés. Como eu já disse, mais de metade das mulheres não têm sintomas, portanto são assintomáticas, nós não sabemos se as pessoas têm ou não, e, por outro lado, também podem ter sintomas de outras doenças não transmitidas sexualmente e, portanto, confundirem-se com ela. Por exemplo, muitas vezes
o exantema cutâneo, portanto, as pápulas cutâneas que a sífilis dá, podem também aparecer em muitas outras infecções. E, portanto, aparecerem em muitas infecções, muitas vezes podemos não saber se é sífilis ou outra infecção qualquer. Por isso, nós devemos recorrer ao médico sempre que pensamos que estivemos em risco de contrair uma IST, portanto, sempre que achamos que tivemos um comportamento de risco, são aqueles que eu vos disse, nomeadamente sexo sem preservativo com um parceiro desconhecido ou pouco conhecido, ou quando se têm sintomas genitais ou outros que nós não conseguimos explicar. Ora bem, podemos ter uma IST sem dar por isso? Podemos, sim, senhora. Muitas ISTs podem levar meses ou anos para se manifestarem. Como isto acontece, muitas pessoas infectadas contaminam também os parceiros sem saberem. Portanto, isto é uma roda viva. As pessoas têm uma IST, não sabem que a têm, transmitem aos outros. E por aí fora. Portanto, muitas vezes nós só sabemos se o nosso parceiro está infectado se ele nos disser. E se ele souber, porque muitas vezes os nossos parceiros também não sabem e, portanto, também não nos podem dizer. Portanto, por isso é que a melhor prevenção é o preservativo, porque nós nunca sabemos. Então, como é que eu posso avaliar o meu risco de infecção sexualmente transmissível? Ou se eu tenho, ou se posso ter, como é que é? Primeiro, se eu tenho os sintomas que eu vos disse há bocadinho, se eu tenho alguns destes sintomas, tenho mesmo que ir ao médico porque eventualmente posso ter uma infecção sexualmente transmissível. Ou então, se corri risco. E os fatores de risco têm a ver com o número de parceiros, muitas vezes têm a ver com a nossa idade, porque há idades em que mais facilmente nos transmitem as infecções sexualmente transmissíveis quando somos muito novos. Se tivermos um parceiro recente que não conhecemos e não sabemos se está infectado ou não, se tivermos uma infecção sexualmente transmissível previamente, ou seja, a probabilidade de quem tem uma IST ter outra é maior do que quem nunca teve uma IST, porque é sinal de que, às vezes, ou na maioria das vezes, houve um comportamento de risco, mesmo porque pode alguém ter-nos dado e nós sermos monogâmicos e tudo isso, mas eventualmente tivemos um comportamento de risco porque tivemos uma relação sexual com alguém que estava infectado. Ok? Portanto, ter uma IST prévia é um fator de risco para outras ISTs. Ou parceiro de parceiros com ISTs. Quais são as ISTs mais comuns? Ok, já falei há bocadinho de algumas, agora vou dar-vos noutra perspectiva. Nós temos ISTs que são curáveis, para as quais há tratamento, as pessoas tratam-se e ficam bem, e na maioria das vezes não dão problemas. Temos ISTs curáveis, entre aspas, porque muitas vezes conseguimos curá-las, outras vezes elas evoluem para complicação, e incuráveis, como o HIV-Sida e o herpes. Estas duas nós temos tratamento, mas não as conseguimos curar. Neste momento temos tratamento para os dois, mas não conseguimos curá-las. Em relação às ISTs curáveis, ok, são, na grande maioria, curáveis com antibiótico. Aliás, estas são geralmente assintomáticas, mas podem não ser. Podem causar clamidiose e gonorreia, podem causar doença inflamatória pélvica e infertilidade. A doença inflamatória pélvica foi o que eu vos contei há bocadinho. E já agora queria-vos falar um bocadinho da infertilidade. Quanto mais infecções sexualmente transmissíveis nós temos ao longo da vida, de clamídia ou gonorreia, maior a probabilidade de ficarmos inférteis. Quanto mais novos nós temos uma infecção por clamídia ou gonorreia, maior a probabilidade de ficarmos inférteis. Porquê é que isto acontece? Principalmente na mulher, é porque há um processo inflamatório com estas infecções e esse processo inflamatório, ao cicatrizar, deixa aderências essas que não vão permitir, aderências nos ovários, que não vão, e nas trompas, que não vão permitir que o espermatozoide se encontre com o óvulo. E, portanto, neste momento, das maiores causas de infertilidade são as infecções por clamídia. Porque temos infecções por clamídia em mulheres muito jovens e que têm a tendência a repetir, a não ser só uma na vida, a serem várias durante a vida das pessoas. Estas infecções são transmissíveis à placenta e ao feto e qualquer infecção sexualmente transmissível destas aumenta o risco de HIV, assim como outras. E por isso, quando nós pensamos em HIV, temos que pensar nas outras ISTs, porque
elas interagem umas com as outras. Há co-infecção, ou seja, a presença de uma aumenta a transmissão da outra e faz eventualmente piorar o percurso destas infecções. Depois temos as curáveis, já vos falei que muitas vezes elas evoluem para carcinoma ou para doença crónica, e depois as incuráveis, que são o HIV e o herpes, o vírus do herpes simples. Portanto, metade das infecções por HIV ocorrem abaixo dos 25 anos. Portanto, tem que se tomar atenção à população mais jovem. Pronto. Toda a gente sabe que não existe vacina, sabemos que se transmite através de todos estes fluidos e sabemos também que a prevenção é essencial e deve aproveitar-se a prevenção do HIV e das ISTs em comum, porque obviamente os métodos de prevenção são iguaizinhos para uns e para outros. Então, só para vos mostrar um bocadinho aquilo que eu quero dizer quando falo de sinais e sintomas de ISTs. Se vocês repararem, portanto, temos aqui uma infecção por gonorreia no homem, é uma infecção com exudado purulento. Depois temos aqui uma infecção por Neisseria gonorreia no colo do útero, na mulher, também novamente purulento. E aqui, para dar-vos um gostinho de laboratório, temos uma lâmina de um exudado. Este exudado é um exudado do homem, porque se fosse da mulher tinha muito mais flora e bactérias, flora vaginal por aqui, portanto isto é um exudado uretral de um homem, e em que vocês veem, não sei se conseguem ver bem, diplococos de coloração de gram negativa aqui dentro destes polimorfonucleares, não é? Que são estas células, são células com muitos núcleos, e vocês dentro veem os diplococos de coloração de gram negativa. Estes diplococos é que são Neisseria gonorreia. As infecções por clamídia. Vemos aqui uma infecção ou um corrimento aquoso. Aqui, este corrimento é aquoso, mas muitas vezes clamídia causa hemorragia no colo do útero. E aqui vemos uma cultura de tecidos de clamídia com as inclusões, a clamídia aqui a castanho. Complicações. Ora, complicações de gonorreia. Temos aqui uma conjuntivite causada por Neisseria gonorreia. Alguém que se descuidou, não lavou bem as mãos, tinha mexido nos seus genitais, foi com a mão ao olho e, portanto, se contaminou, a maioria das vezes é assim que se apanha. E temos também aqui no recém-nascido, uma criancinha que acabou de nascer e que tem uma infecção que a mãe passou, quando ela passou através do colo do útero. Aqui temos clamídia, portanto, uma infecção por clamídia com isto tudo avermelhado e um coisinho aquoso, uma conjuntivite clamídia, e aqui também uma conjuntivite clamídia mais aquosa. Portanto, são aqui infecções muito purulentas por Neisseria gonorreia e aqui umas infecções mais aquosas por Chlamydia trachomatis. Ora bem, e depois temos as infecções vaginais, portanto, aquelas eram as infecções do colo do útero. As infecções vaginais, podemos ter a candidose, que hoje em dia praticamente não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, porque muitas vezes é apenas por diminuição da flora gastrointestinal que os micro-organismos crescem demasiado e vão para a vagina, e portanto, e por outros fatores como a diabetes, antibióticos que se tomam e que nos matam a flora e depois cândida pode crescer, durante a gravidez em que o pH da vagina se torna mais ácido. Portanto, temos aqui a candidose, que são estas placas esbranquiçadas, mas que não é necessariamente uma infecção sexualmente transmissível, como disse, e aqui no homem. Aqui temos uma vaginose, um corrimento de uma vaginose, que também não é necessariamente, hoje em dia, já considerada uma infecção sexualmente transmissível, pode ser ou não. Finalmente, a tricomonose, que esta sim é sempre sexualmente transmissível. E se vocês virem aqui, estão aqui umas coisinhas, não é? Parecem uns piquinhos de morango, e isto é patognomónico, ou seja, se nós vemos isto no colo do útero de uma mulher, nós sabemos que isto é tricomonose, não pode ser outra coisa. Mesmo que o corrimento seja um bocadinho diferente, ou seja o que for, não pode ser outra coisa. Complicações destas, ok, estas infecções vaginais podem dar abortos, podem dar prematuridade nas crianças, podem dar nados mortos. No recém-nascido, podemos ter baixo peso ao nascer, eles podem ter infecções a cândida ou podem ter infecções a tricomonoses, as crianças. As outras infecções sexualmente transmissíveis são as úlceras genitais. Temos aqui uma sífilis no adulto, ok? Aqui num estádio primário, uma úlcera genital. Aqui aquilo que eu vos disse de termos lesões na pele.
E aqui uma sífilis secundária de lesões em zonas úmidas, esta aqui na zona do ânus, mas também pode ser em mais zonas úmidas do corpo. E depois temos aqui uma criancinha com sífilis congénita, que tem uma infecção transplacentária, treponema pálido, agente de sífilis, passa para a mãe, da mãe para o recém-nascido através da placenta, e temos algumas crianças que, se isto não for evitado durante a gravidez, se a sífilis não for detectada e tratada, hoje em dia recomenda-se fazer testes para a sífilis em todas as grávidas, precisamente para evitar esta complicação, até porque se trata muito bem com penicilina, e portanto não vale a pena nascerem crianças assim, que depois vão... eventualmente podem, a maioria destas crianças, estas que se apresentam assim, morrem mesmo. Depois há umas formas mais leves de sífilis, até crianças que nascem sem sintomas, mas que depois podem eventualmente desenvolver mais tarde sintomatologia, atrasos mentais, etc. Lesões ósseas, a sífilis pode dar imensas lesões nas crianças quando é passada da mãe para eles. Depois, as outras úlceras genitais são o cancroide, o linfogranuloma venéreo e o granuloma inguinal. O cancroide é esta úlcera que muitas vezes são mais, estão aqui umas mais pequeninas, está aqui uma outra, geralmente não é só uma úlcera como a sífilis, depois, e além disso dá uns gânglios na região inguinal enormes, muito grandes e dolorosos, depois temos gânglios como estes, depois temos o linfogranuloma venéreo que não nos dá nenhuma... pode não dar nenhuma úlcera, ou então dar uma úlcera muito pequenina, mas que temos estas lesões também de linfadenopatia inguinal, tal e qual como o cancroide, são iguais. Esta aqui sofreu ruptura, portanto, depois, passado algum tempo, se não for tratado, sofre ruptura e sai pus. E depois temos as lesões de granuloma inguinal, que são lesões granulomatosas, avermelhadas, muito típicas, e esta infecção é muito difícil de tratar, principalmente nos doentes HIV, requer uma terapêutica muito prolongada durante muitos meses e um follow-up muito apertado. Depois temos o herpes genital. Todos vocês já viram lesões de herpes, alguns até têm, porque alguns de nós temos herpes labial, é exatamente a mesma coisa. Este, em vez de ser herpes labial, é herpes genital. E então, temos aqui uma fase de úlcera, temos aqui uma fase de vesícula, geralmente começa por uma vesícula que depois se transforma em úlcera, e temos aqui uma criança que também nasceu com herpes, por a mãe ter herpes genital. Outras lesões. Vírus do papiloma humano, que é o que eu disse, agora há vacina, portanto, dentro em breve não teremos vírus do papiloma humano, assim esperamos. Podem ser estas lesões assim enormes, como podem ser lesões pequenas. Isto é um doente HIV, onde as lesões de vírus do papiloma são muito mais exuberantes. Molusco contagioso, que é um vírus, que muitas vezes aparece nas criancinhas sem ser sexualmente transmissível. A sarna e a pediculose do púbis, que são causadas por parasitas. Pronto, uma e a outra. Ora bem, como eu vos disse há bocadinho, há vírus como estes que também podem causar infecções sexualmente transmissíveis. Então, em relação ao HIV, o HIV pode ter uma fase assintomática, depois pode ir para uma fase aguda, depois para uma fase crónica. Entretanto, há a formação de anticorpos e nós podemos detectar os anticorpos e fazer o diagnóstico, sendo que o período de janela é até 12 semanas. Agora, como é que eu me posso testar para infecções sexualmente transmissíveis? Eu tenho uma suspeita, como é que eu me posso testar? Primeiro, posso contactar um médico de família, posso contactar um médico, um enfermeiro amigo ou conhecido, contactar serviços de atendimento aos jovens, no fim, eu mostro, ou aos adultos, contactar um centro de saúde ou uma clínica especializada de ISTs, como por exemplo o Centro de Saúde da Lapa, ou uma clínica de dermatologia, porque geralmente as ISTs estão integradas na dermatologia. Devemos fazê-lo, como eu já disse, quando pensamos que corremos um risco ou eventualmente quando temos sintomas. Ok. Porquê quando pensamos que correu um risco? Porque mesmo quando assintomáticas, as ISTs podem ser diagnosticadas e, portanto, aí não temos problema. Não nos esqueçamos que toda a informação médica é confidencial e a informação que damos ao médico só pode eventualmente ser revelada depois de dada a autorização. Portanto, quando nós temos uma IST, que é geralmente uma infecção que nós muitas vezes não queremos que os outros saibam, porque ainda temos
um sentimento de culpa que nos vem da nossa formação judaico-cristã, em que é pecado, em que as relações sexuais são pecado e que eventualmente isto é um castigo, e muitas pessoas ainda têm essa sensação, que é totalmente errada, mas quem tem, pelo menos uma certeza podem ter, é que toda a infecção, podem ir ao médico à vontade, porque a infecção dada só pode ser revelada se as pessoas autorizarem. Podem sempre ir à testagem anónima, que há centros de testagem anónima espalhados pelo país, onde o nosso nome não fica associado ao resultado do teste, é fornecida uma ficha com número e só nós sabemos que esse número corresponde ao teste e depois procuramos ajuda ou não, conforme temos que ser tratados porque estamos eventualmente infectados. Em relação aos jovens, há às vezes uma pergunta que os jovens fazem que é muito importante, que é: os meus pais precisam de saber? Não. Os vossos pais não precisam de saber. O que interessa é que vocês sejam tratados, sejam aconselhados e saibam os riscos que correm. Isso é que interessa. Por isso, os pais não precisam de saber, mas é preciso cuidado, porque no setor público, quando vão ao setor público, podem ser notificados para pagar ou receber o recibo de um teste quando não se tem sistema de saúde próprio e, portanto, pode ir parar aos vossos encarregados de educação, responsáveis, seja o que for. No setor privado, pode ser exigida a autorização escrita dos pais com menores de idade para que os testes sejam efetuados. Portanto, tem que se ter atenção só a estes dois pormenores para estarem totalmente descansados e procurarem o médico se alguma coisa acontecer. Como conclusão, e antes de passar só para 3 ou 4 perguntinhas, eu queria vos dizer que, obviamente, que depois de tudo isto que eu vos disse, que eu digo, meu Deus, infecções sexualmente transmissíveis, doenças, infertilidade, não sei o quê, então é assim, é melhor nós não termos atividade sexual. Não, não é verdade. O ato sexual pode e deve ser vivido em pleno, com alegria, com satisfação e com amor. Não se deve tornar numa experiência desagradável, por isso temos que prevenir isto tudo. Temos que, principalmente as nossas primeiras experiências, temos que prevenir que sejam desagradáveis. Devemos proceder conscientemente para evitar uma gravidez não desejada ou uma IST. Essencial a proteção do próprio e do seu parceiro contra as infecções sexualmente transmissíveis, porque uma IST ou até uma gravidez podem estragar a vida de qualquer um de nós e da nossa família, porque obviamente que quando somos mais jovens e não temos parceiro sexual, o facto de eventualmente termos corrido o risco é o suficiente para ficarmos tristes. Por outro lado, também, o facto de termos uma IST que eventualmente nos pode dar infertilidade, exatamente a mesma coisa. Também será um facto de preocupação. E, por outro lado, se temos um parceiro fixo, obviamente que nos vai dar complicações na nossa relação, porque ao termos uma infecção transmitida sexualmente, que quando o nosso parceiro é negativo, nós poderemos ter problemas porque, eventualmente, houve uma outra relação fora daquela que geralmente não é bem aceito pela maioria das pessoas. Portanto, o melhor é nós sermos precavidos e evitarmos as infecções sexualmente transmissíveis do modo como eu vos disse. Agora, já estamos mesmo quase a acabar, faltam 10 minutos. E então eu queria vos perguntar, se vocês me quiserem responder pelo Q&A, podemos contrair uma IST utilizando a sanita anteriormente utilizada por uma pessoa infectada, através do beijo, sexo oral, sexo anal, tatuagem ou piercing, numa casa de banho pública? Então, quais destes modos nós podemos apanhar uma infecção sexualmente transmissível? Se me quiserem responder. Ok. Através de uma transfusão sanguínea, diz Suntum. Muito bem. A SIDA não se transmite sexualmente, mas sim o vírus do HIV. A SIDA é um sindroma causado pelo vírus e considerado um estado avançado da infecção seropositosa. Sim, senhora, é verdade. A SIDA é uma consequência do HIV. É, sim, senhora. Mais alguém? Então, pronto. Utilizando a sanita anteriormente utilizada por uma pessoa infectada, podemos contrair uma IST? Não. Através do beijo? Também não. Através do sexo oral? Sim. Do sexo anal? Sim. Através de uma tatuagem ou piercing? Se não estiverem os instrumentos desinfetados, nós podemos. Numa casa de banho pública? Também não.
Pronto, portanto, a maioria das vezes não se adquirem ISTs através destes métodos. Depois, ainda em relação às ISTs, para prevenir a transmissão de uma IST, basta colocar o preservativo no momento da ejaculação. Quando se detecta algum sintoma, deve informar-se imediatamente o parceiro e recorrer ao médico. Devem evitar-se manter relações sexuais com vários parceiros, porque o risco de contrair uma IST aumenta. O álcool e as drogas podem aumentar o risco de ISTs. Portanto, pergunta 1, 2, 3 e 4. Quais são aquelas que são verdade? Alguém quer responder? Não? Ok. Ok, então é assim. Então é assim, para prevenir a transmissão de uma IST, basta colocar o preservativo no momento da ejaculação? Não. Quando se detecta algum sintoma, deve informar-se imediatamente o parceiro e recorrer ao médico? É verdade. Devem evitar-se manter relações sexuais com vários parceiros, porque o risco de contrair uma IST aumenta? É verdade. O álcool e as drogas podem aumentar o risco de ISTs? É verdade. Ainda em relação às ISTs, existem vacinas que protegem da transmissão do HIV, da hepatite C, sífilis, clamidiose, gonorreia, hepatite B ou vírus do papiloma humano. Então, ok? Sexo anal e sexo oral, etc. Então é assim, há sim vacinas que protegem contra a hepatite B, contra o vírus do papiloma humano, neste momento, ok? Portanto, de resto, não temos vacinas contra mais nada, só temos, dentro destas infecções, hepatite B e vírus do papiloma humano. O uso da pílula protege a mulher de ser infectada de ser infectada por uma IST? Também não, certo? Ok, número 3, sim, está certo. Portanto, agora, mais uma pergunta. Quem pode contrair uma IST? Os jovens de meia idade ou os idosos ou velhos, feios ou bonitos, elegantes ou gordos, ricos ou pobres, mulheres ou homens? Obviamente que qualquer uma destas pessoas pode contrair uma IST. Não é por a pessoa ter melhor aspecto ou pior aspecto que não contrai uma IST. Um preservativo pode ser utilizado mais do que uma vez. A maior parte das pessoas com IST tem um aspecto saudável. Algumas ISTs podem ser transmitidas pela mãe ao seu filho. Há ISTs que podem ser transmitidas através da picada de um mosquito. Então, 1, 2, 3 e 4, digam-me lá quais são as que estão certas. Ora bem, então, um preservativo pode ser utilizado mais do que uma vez? Não é verdade. A maior parte das pessoas com IST tem um aspecto saudável? Até tem, porque a maioria das ISTs são assintomáticas. Algumas ISTs podem ser transmitidas pela mãe ao filho? Sim. Há ISTs que podem ser transmitidas através da picada do mosquito? Mentira. As ISTs transmitem-se através de um aperto de mão? Ok. As ISTs transmitem-se através de um aperto de mão? Uma pessoa, por doar sangue, pode contrair uma IST? Os jovens não estão expostos às ISTs? Se a pessoa for saudável e de boas famílias, não contrai uma IST? Ora bem, a primeira, aperto de mão, não. Por doar sangue, só se o sangue não for testado. Os jovens não estão expostos à IST? Já vimos que sim. E se a pessoa for saudável e de boas famílias, também já vimos que sim. Bem, isto são só algumas linhas para se, eventualmente, vocês quiserem contactar ou precisarem de contactar, então poderão fazê-lo. Depois,
Queria-vos só, e isto é mais uma brincadeira com outra coisa qualquer, que é infecção por coronavírus, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 será uma IST? Pôs-se esse problema em várias fontes? Não. Ok, mas pode causar infertilidade, não se esqueçam. E porquê? Porque pode causar orquite, diminuição da testosterona no homem e diminuição do número e da mobilidade dos espermatozoides. Mas, não se esqueçam, não sabemos durante quanto tempo. Pode ser tudo eventualmente temporário. E, neste momento, também não temos informação em relação a mulheres. Só temos esta informação em relação a homens. Agora, há alguma pergunta que eventualmente me queiram fazer? Vou esperar só um bocadinho para ver se alguém quer escrever alguma coisa mais. Depois, eu tenho aqui a Ana, que me diz que faltou referir que, ou seja, indetetável significa intransmissível em relação ao HIV. Hoje em dia, com tratamento efetivo, a quantidade do vírus será tão pouco que não será possível ser transmitido. É verdade, mas quem não está tratado transmite na mesma. E, na maioria dos países em desenvolvimento, o acesso ao tratamento é pouco, não é eficaz e as pessoas continuam com carga viral elevada. Portanto, isto é só para quem está tratado em relação ao HIV, a não transmissão, ok? Depois, a SIDA não se transmite sexualmente, mas sim o vírus do HIV. É verdade, sim. A SIDA é um sindroma causado pelo vírus e considerado um estado avançado da infecção. Quando a pessoa não recebe tratamento, recebe. Pronto, a SIDA é quando a pessoa fica com infecções oportunistas. Portanto, fica com outras infecções que não o HIV, por ter a sua imunidade em baixo. Mais alguma pergunta ou mais alguma coisa que me queiram dizer? Não? Então, para quem ainda cá está, no meio desta maratona, o que eu vos queria dizer é que agradeço a todos os que assistiram a estes webinars, ao nosso dia aberto e que virtualmente andaram pelo nosso instituto. Temos muita pena de não vos ter podido receber presencialmente, mas são as condições que a pandemia nos oferece e, portanto, esta foi a nossa maneira de dizer a todos que vos queremos cá, que o Instituto está de portas abertas, quer para colaborar com quem quer que seja, quer eventualmente para, se precisarem de alguma coisa, se precisarem de algum diagnóstico, da nossa clínica de medicina do viajante, etc. Se quiserem frequentar os nossos cursos, o Instituto está sempre de portas abertas para vos receber. Muito obrigada. Eu vou só... Há aqui pessoas que me estão a pedir o meu e-mail. Eu posso dar o meu e-mail e podem apontar se quiserem. F de Filomena, L de Luz, M de Martins, FLM Pereira. @ ok. No bate-papo, o nosso informático já escreveu o meu e-mail. Portanto, é flmpereira@ihmt.nl.pt.
E se não há mais perguntas nenhumas, eu acho que vou acabar a reunião e até para o ano, para alguns. Muito obrigada.